Mas nesta noite eu gostaria de ver com os irmãos apenas um versículo que se encontra em João, capítulo 4, e o versículo 35. Nós vamos ler o versículo 35, e aí eu vou ler um pouco antes e um pouco depois, para que vocês possam se inteirar do que estava acontecendo. Diz assim: vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. E aí eu gostaria que você retornasse a sua página da Bíblia, e aí a gente pudesse começar a ler a partir do versículo 27, que diz assim: naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam o homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus dizendo: mestre, coma. Mas ele lhe disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra e pedimos que o Senhor possa estar consolidando a sua palavra em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu tenho um desafio a fazer aos irmãos. E o desafio é esse: levantai os vossos olhos e vede o campo. Levantai os vossos olhos e vede o campo. Irmãos, muitas coisas têm nos atrapalhado, muitas coisas têm tirado o nosso foco para que a gente possa enxergar o que deve ser enxergado por nós. Nós vemos nesta narrativa de João capítulo 4 uma história muito interessante, e uma história que traz, quando você vai fazer uma leitura minuciosa deste texto, você vai ver muitas coisas que naquela cultura não se era permitido, ou você não fazia determinadas coisas que o Senhor Jesus Cristo fez. O Senhor Jesus Cristo não pensou no presente, não olhou apenas para a situação cultural, mas o Senhor olhou para longe, levantou os seus olhos e viu o campo. E ele diz isso aos seus discípulos. Ele diz: levantai os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. No texto, Jesus vem tratando com os seus discípulos para deixar a consciência para os seus discípulos que eles precisariam estar dispostos a deixar os seus afazeres, a deixar aquilo que estava próximo aos seus olhos e olhar para bem mais longe, olhar para aquilo que realmente deveria ter a sua atenção. Muitas vezes, irmãos, nós também temos desviado o foco de nossa existência. Se eu fosse perguntar aos irmãos qual é o objetivo da sua vida, poderia ser que alguém falasse uma coisa, o outro outra, mas no final das contas nós sairíamos dizendo:
A nossa existência está em glorificar o nosso Senhor. E será que nós temos glorificado ao Senhor naquilo que Ele exige que nós façamos? Naquilo que Ele diz que nós precisamos estar fazendo? E durante esta noite, durante esta pregação, nós vamos ver uma das coisas que nós devemos levar para a nossa vida. O foco dos discípulos, naquela ocasião, estava no material, estava naquilo que eles podiam ver, naquilo que eles podiam pegar. E aí a gente consegue observar isso. Você que ainda está com a Bíblia aberta, vai lá no versículo 8 do capítulo 4, e diz assim: pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então nós vemos os discípulos preocupados, com uma coisa: o alimento. Eles estavam dizendo: olha, nós precisamos encher os nossos corpos de alimento. Nós vemos no versículo 27, dizendo assim: naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Eles estavam vendo algo material, algo que acontecia culturalmente. Um homem não ficava falando com uma mulher, ainda mais com uma mulher samaritana, a quem o povo judeu tinha raiva, ódio, porque os samaritanos eram uma raça de judeus mestiços. Então eles tinham raiva daquilo, era um povo que viviam entre atrito, não se davam bem. E aí eles olham de novo para a área material. No versículo 31, diz assim: enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Então os discípulos estavam preocupados com que o Senhor fosse se alimentar, mais uma vez pensando nas coisas materiais. No versículo 33 diz assim: então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém trouxe algo para o Senhor comer? Então, mais uma vez no texto, nós vimos pelo menos 4 vezes os discípulos preocupados com algo imediato, com algo material. O que Jesus mostra é que nós, como seus discípulos, que observamos a palavra de Deus e tiramos lições do que a palavra de Deus nos ensina, é que nós não devemos perder tempo com as coisas materiais e se concentrar nas coisas que são mais importantes, nas coisas que são lá do alto. Às vezes, nós como discípulos também somos culpados de não estarmos olhando para aquilo que devíamos olhar e estarmos assim com um grau de miopia, pensando naquilo que é material, naquele que é o meu conforto, naquilo que eu preciso comer, naquilo que, eu não vou fazer isso para o Senhor porque eu não tenho tempo agora, porque se eu for fazer isso eu não vou ter uma noite de sono boa, eu preciso de pelo menos 8 horas dormindo. Então muitas coisas fazem com que a gente não veja a oportunidade que se levanta, como aquela oportunidade se levantou ao Senhor Jesus Cristo. Há muitos que têm necessidade de levantar os olhos, alargar os nossos horizontes, mas nenhuma tem tanta necessidade quanto a evangelização. Nós reconhecemos que precisamos evangelizar, nós reconhecemos que precisamos avançar o reino do Senhor, mas nós estamos fazendo ainda muito pouco. Nós ainda temos pensado muito no material e não temos olhado para o campo que está pronto para a colheita, pronto para ser colhido. Segundo um dado já há muitos anos atrás feito, em 1988, e com isso, com certeza esse número está muito maior, segundo essa revista que trouxe esses dados, ela diz que a cada minuto 156 pessoas morrem sem Cristo. A cada minuto, Agora com certeza o número ainda é muito maior.
A cada hora, 9.360 pessoas vão morrer sem o Senhor Jesus Cristo. A cada dia, são 224.640 pessoas que morrerão sem o Senhor Jesus Cristo. A cada semana, é 1.572.480 pessoas morrerão sem o Senhor Jesus Cristo. No ano, são 81.768.960 pessoas vão morrer sem o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E com todos esses dados, o que a gente pode ter é que a cada 2,6 segundos alguém está morrendo sem o Senhor Jesus Cristo. E o campo está aí. O que falta é uma visão séria daquilo que nós devemos fazer. Muitas igrejas estão preocupadas com muitas outras coisas. Teatro, um espaço bom de lazer, mas não tem se preocupado com aquilo que realmente deve ser de preocupação da igreja, que é a evangelização da onde eles estão. Irmãos, nós louvamos muitas igrejas que têm se comprometido com isso, que são igrejas que são evangelistas no bairro onde moram, na cidade onde moram, no país onde moram e no mundo afora. Hoje nós temos a oportunidade de nós estarmos gravando um material como nós gravamos hoje. Os irmãos cantando, o pastor pregando. E aí a gente pode divulgar para pessoas que nunca ouviram falar do Senhor Jesus Cristo. Ou que ouviram e nunca atentaram. E nós, como igreja, precisamos alargar os horizontes. Precisamos olhar para isso e começar verdadeiramente a evangelizar aqueles que estão perdidos. Eu gostaria de ver e fazer 3 considerações nesta noite, e a primeira delas é mostrando qual era o foco dos nossos primeiros irmãos. O Novo Testamento revela que a igreja do primeiro século, ou o início da igreja, era uma igreja extremamente fervorosa, era uma igreja ativa na evangelização. Você vai ler o livro de Atos e você vai ver como rapidamente, às vezes a gente olha, e diz assim, não foi 1 ano e 2, não foi. Mas em questão de 30 anos, o mundo conhecido foi evangelizado. O evangelho do Senhor Jesus Cristo, em 30 anos, rompeu todas as barreiras. Porque a primeira igreja, porque a igreja quando se inicia, ela olha o campo. Ela não é míope, ela não apenas olha ali o seu contexto, mas ela olha o contexto geral, que muitas pessoas precisavam ouvir para poder crer no Senhor. Mesmo enfrentando a perseguição que era terrível, e você deve saber disso, eles iam por toda parte pregando. Em Atos capítulo 8, você pode ler em casa, Atos capítulo 8, os primeiros 5 versículos, fala da perseguição que assolava Jerusalém, que assolava a religião do caminho, e ali, até que Saulo era aquele que estava perseguindo a igreja, e a gente consegue observar que, em meio a tanta perseguição, em meio a tanta provação, a igreja a cada dia ia crescendo mais. Porque eles, mesmo colocando a vida à prova, eles tinham a certeza de que eles precisavam alargar o reino dos céus. Eles precisavam olhar para longe, olhar para aquilo que eles deveriam fazer. E a gente precisa também fazer isso. A gente precisa também gastar um tempo a mais da nossa vida, do nosso dia, para estarmos gastando com aquilo que deve ser gastado, com a evangelização das outras pessoas. Eu não sei qual é o dado aqui da cidade, mas eu posso dizer com toda certeza para você que tem muitas pessoas indo para o inferno sem escutarem a Igreja Batista Regular em Parintins, sem ter a oportunidade de ouvir o sermão, sem a oportunidade de eu e você ir convidá-los. Muitos estão morrendo, muitos estão
dispersos porque nós estamos de braços cruzados. Porque a nossa igreja está de braços cruzados. Irmãos, todo o nosso esforço nunca será o suficiente. Precisamos fazer tudo, precisamos nos empenhar ao máximo para evangelizar esta cidade. O que a Bíblia também nos ensina, que não era apenas os apóstolos e os anciãos que estavam fazendo isso, mas eram todos que ouviam, todos que criam. Por onde eles iam andando, eles iam falando daquilo que acontecia na vida deles. Irmãos, nós também precisamos fazer isso. Eu sei que muitas pessoas olham e pensam assim: olha, isso é função do pastor, isso é função do missionário, isso é função do departamento de missões. Não eu vou ficar assistindo os cultos, não vou faltar, vou estar na EBD, vou estar no culto noturno, vou estar na quarta-feira. A minha função é essa, é só ouvir. Irmãos, não é isso. Nós todos precisamos levar o Evangelho do Senhor a todos e a qualquer momento. Nós devemos fazer isso através da oralidade, através da gente conversando com alguém, dizendo: olha, você já conheceu o Senhor Jesus Cristo? Você não quer ir lá na minha igreja e assim faz um convite? Você também precisa fazer isso através do seu testemunho. Como é que está o seu testemunho? Será que alguém, olhando o seu testemunho, pode dizer assim: olha, eu quero ir para a tua igreja, eu quero ser parecido contigo? Ou será que o seu testemunho é de alguém olhar para você e dizer: crente como ele, eu não quero ser, na igreja desse aí eu não vou? Irmãos, nós precisamos evangelizar com as nossas atitudes e também com o conhecimento da palavra de Deus sendo levado a esses ouvidos. Também o que nós conseguimos observar no primeiro século com a igreja é que a igreja nunca se multiplicou como naquele tempo. Nunca em toda a história da igreja houve um crescimento tão grande quanto aquele. E eu posso dizer para você que também em nenhum outro momento houve uma perseguição como aquela. Irmãos, então, muitas vezes, se você for ler livros sobre evangelização, os autores vão dizer assim: a evangelização não cresce tanto porque nós não somos perseguidos. Porque todas as vezes na história que a igreja é perseguida, há um crescimento. E às vezes, por não estarmos sendo perseguidos, aí a gente fica de braços cruzados e fica passivo na evangelização. E aí, se você tiver a oportunidade de estudar a história da igreja, você vai ver que todas as vezes que pessoas se levantavam para querer destruir a igreja do Senhor, mais a igreja crescia, mais a semente crescia. E não era porque pessoas não sofriam, pessoas morriam, mas mesmo assim a igreja crescia. O que nós também conseguimos observar, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para a primeira carta aos Tessalonicenses, e a gente pode observar nesta carta um exemplo de uma igreja que trabalha, de uma igreja que não está olhando para perto, mas está olhando para os campos. E está no versículo 2 do capítulo 1, que diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações. Paulo está escrevendo uma carta, iniciando uma carta aos Tessalonicenses, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele coloca 3 coisas que esta igreja tinha: a operosidade da vossa fé, não era uma fé fingida, não era uma fé somente falada, mas eles trabalhavam em prol daquilo que eles acreditavam. Ele fala também da dedicação do amor de vocês. Era uma igreja que uma das suas características era o amor, era o companheirismo, e a outra é a firmeza da esperança que tem no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esta é a chave. Nós queremos ser uma igreja forte, uma igreja que olha para o campo, que está pronto para semear este campo, para colher também frutos deste campo,
nós precisamos que a nossa fé seja operosa, que não seja uma fé apenas de boca. Nós precisamos também de amor uns para com os outros, de amor aos perdidos. Nós precisamos amar as pessoas que estão perdidas. Quando nós amamos esta pessoa, nós nos dedicamos a tentar de todas as maneiras salvá-las do fogo do inferno. E também nós precisamos ser firmes na esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a cada dia eu tenho dito aos irmãos, nós precisamos ser crentes maduros. Nós precisamos com toda firmeza acreditar no que a palavra de Deus ensina. E eu digo para você que você só vai ter essa firmeza se você observar o que a palavra de Deus diz diariamente. Alguém só pode ser forte na sua fé se ele se alimentar da palavra de Deus todo momento possível. Você vê uma criança ou até um adulto muito fraco, é porque ele passa muito tempo sem comer. Quando alguém se acomete de uma doença e fica sem poder comer, você não vê que ele rapidamente fica fraco e às vezes pode até vir morrer porque não está se alimentando? Assim também somos nós, irmãos. Nós, como verdadeiros crentes, nós precisamos nos alimentar diariamente da palavra do Senhor. E eu tenho falado isso a vocês até de uma forma frequente, porque eu gostaria de que todos nós pudéssemos estar a cada dia crescendo no conhecimento do Senhor. A cada dia sendo pessoas que sabem da razão da fé que nós temos. Para que quando alguém perguntar a você, inquirir você sobre aquilo que a palavra de Deus ensina, está na ponta da sua língua. Está na ponta da sua língua para você responder a eles e até mesmo estar levando eles a entenderem a mensagem da salvação. O que nós vemos também na primeira igreja, ou na igreja do primeiro século, é que eles pregaram em todo o mundo em cerca de 30 anos. Precisou apenas de 30 anos para que todo mundo conhecido ouvisse do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós temos 40 e poucos anos. Será que, pelo menos, a cidade já ouviu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo através da Igreja Batista Regular em Parintins? Em 30 anos, o mundo todo ouviu sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo aos 4 cantos desta cidade. Nós precisamos olhar para longe e ver as terras e ver os campos. Mas, irmãos, a chave do sucesso daqueles homens era comprometimento com aquilo que eles receberam do Senhor Jesus e dos apóstolos. Eles eram comprometidos com a causa, nada tirava o foco deles, eles eram extremamente comprometidos, eram também entusiasmados, eles faziam aquilo com alegria, eles estavam entregando a sua vida, muitos deles, sabendo que o pagamento daquilo que eles estavam fazendo já estava reservado a eles. Eles sabiam que, por mais que eles pudessem sofrer por um pouco de tempo, o regozijo maior seria no final de todas as coisas. Aqueles homens eram firmes, eram dispostos, tinham amor ao Senhor e tinham compreensão do que realmente a vida significa para o crente. Irmãos, o que realmente a vida deve significar para você é fazer a vontade do seu mestre. Por isso que eu digo a você que você precisa saber aquilo que o Senhor quer que você faça. Você precisa saber as exigências que Deus fez para que seus filhos tivessem a cada dia obedecendo cada uma delas. Você conhecendo, você começará a colocar em prática na sua vida. A segunda consideração que nós vamos ver nesta noite é o contraste que há entre as oportunidades que eles tiveram e também a nossa oportunidade hoje. Nós vemos que no primeiro século as oportunidades eram muito limitadas, muito limitadas. A falta de transporte, quase sempre
a locomoção era feita a pé nas cidades. Então, havia ali muito limitado a questão de transporte. Também a falta de comunicação. Ali se falava muitos dialetos, muitas línguas, e era até um pouco difícil de você compreender o que o outro estava falando. Nós vemos também hoje, ou naquele tempo, como era difícil também a relação entre um povo e outro, como nós vimos no começo entre os judeus e os samaritanos, havia muita rixa, muitos conflitos. Também nós conseguimos ver a grande perseguição de Roma e também dos judeus, que continuaram como judeus, uma perseguição terrível. Também vimos que a maioria do povo de Deus era pessoas de uma classe muito baixa. Se você observar em 1 Coríntios 1 e 26, Paulo fala que aqueles que estavam recebendo o Senhor Jesus Cristo não eram doutores, mas eram aquelas pessoas mais humildes. E a gente vê que as oportunidades eram difíceis. Eles deviam assim ter um empenho muito maior para que a evangelização acontecesse. E ela aconteceu. E aí a gente olha para as nossas oportunidades hoje, que são quase ilimitadas, e aí você deve observar e dizer: poxa, se aqueles homens e aquelas mulheres vivessem no meu tempo, eu não sei como estaria o Evangelho hoje. Poderia ser que estivesse muito mais avançado, o reino do Senhor mais alargado do que hoje. Vamos considerar, irmãos, o grande avanço dos transportes e comunicação. Hoje, se você quiser ir para a cidade de Manaus, se você for de avião, em 50 minutos você está lá. Não é isso? Em 50 minutos. Então, tudo facilitou. A questão de comunicação, sem escala. Hoje, se nós quiséssemos, e se quisermos falar com alguém lá na China, lá no Japão, nós falamos ao vivo, Você está falando e está respondendo com você, Está falando ao mesmo tempo, A facilidade hoje é muito maior. A facilidade hoje da língua, se você quiser gravar um vídeo, existe hoje programas que transformam a sua voz, o seu idioma. Nós falamos em português e ele transforma para qualquer uma outra língua, russo, polonês, chinês. Tudo artificialmente, tudo através de equipamentos. Então, irmãos, a facilidade hoje, ela é muito maior, as oportunidades são ilimitadas. Hoje nós temos a liberdade política e social que naquele tempo não havia. Você estava naquele tempo debaixo do governo romano, o governo opressor. Hoje nós não estamos. Hoje nós vivemos em um país que você pode adorar o Deus que você quiser. E você pode pregar e falar sobre a sua religião a qualquer hora e a qualquer momento. Até numa praça pública. Você pode fazer isso. Nós somos, irmãos, abençoados abundantemente através da economia. Com toda certeza, ninguém passou fome aqui esta semana, a semana passada. Possivelmente isso aconteceu, ninguém passou fome. Naquele tempo as pessoas passavam fome. As pessoas sabiam que era escassez. Naquele tempo as pessoas, até mesmo o Senhor olhava para aquela multidão e a Bíblia diz que ele sentia pena. E não queria, muitas das vezes, mandar embora sem antes de dar algo para eles. E a gente vê ele multiplicando, como ele fez pelo menos 2 vezes que está registrado. Multiplicando pães e multiplicando peixes. Então as nossas oportunidades hoje, elas são ilimitadas. Muito mais pessoas estão vivendo hoje do que naquele tempo. Nós temos muito mais pessoas, muito mais ouvidos para ouvir a mensagem do Senhor. E o que nós precisamos fazer é agarrar com todas as nossas forças essas oportunidades. O que nós precisamos fazer é começar a colocar em prática aquilo que a palavra de Deus exige que nós, como crentes verdadeiros, venhamos a fazer. A terceira consideração desta noite é uma pergunta: por que então nós fazemos tão pouco? Por que
nós temos nos dedicado o mínimo possível na obra do Senhor, na evangelização, na colheita. Por que nós temos feito isso? Tão pouco. Eu quero dizer que, como indivíduo, muitas vezes é por falta de entusiasmo e empenho, de confiança até às vezes nas nossas próprias habilidades. Resumindo, às vezes é por preguiça. Muitas vezes nós não queremos sair da nossa cama, muitas vezes nós não queremos sair do conforto do ar-condicionado para estarmos indo levar a mensagem do Senhor às outras pessoas. Irmãos, nós não devemos ser conhecidos como alguém que fez pouco, ou alguém que quando chegar perante o Senhor, as mãos vão estar vazias. Nós precisamos, como servos do Senhor, levantar os nossos olhos, assim como Ele falou, e olhar para o campo. Ficamos muitas vezes também como indivíduos presos no material. Ah, mas eu preciso de tanta coisa. Eu não posso gastar meu tempo agora nessa questão de evangelização, porque eu tenho que terminar minha faculdade, porque eu tenho que tenho que ajudar meus filhos a crescer. Então, depois de todas essas coisas, depois que tiver tudo estruturado na minha casa, eu vou gastar tempo com a obediência ao Senhor. Irmãos, não é assim que funciona. Nós devemos nos desprender do material. Eu não estou dizendo para você largar os seus estudos, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você que você tem tempo e você não está usando naquilo que deve ser usado. Você consegue consolidar com toda certeza essas áreas. Nós também, irmãos, como indivíduos, estamos fazendo tão pouco porque nós nos apegamos às coisas. Nós começamos a amar as coisas e não as pessoas que estão perdidas. E aí a gente começa a usar muito do que o mundo nos oferece e esquecemos de olhar para as pessoas que estão perdidas e amá-las e gastar tempo com isso. Irmãos, nós estamos vivendo em uma geração que as pessoas, muitas delas, amam muito mais um animal de estimação do que uma outra pessoa. Gastam rios de dinheiro com um animal, mas não tem coragem às vezes de servir um prato de sopa para alguém que está necessitado. Ou se alguém vai pedir um prato de comida, dizer não tenho. Mas tem gastado muito dinheiro, suas riquezas, com os seus animais. Tem amado as coisas e não tem amado aqueles que estão perdidos. Mas, irmãos, nós fazemos tão pouco, muitas vezes também como igreja, como congregação, porque nós não estamos levantando os olhos, porque nós estamos olhando somente para o bem-estar de nós mesmos. Muitas vezes as igrejas estão preocupadas em entretenimento dos ouvintes, ou então em vários ar-condicionados para deixar o local bem arejado, bem fresco para ficar. E tem se esquecido de que a igreja deve levar o Evangelho do Senhor às outras pessoas. Eu conheço algumas igrejas que não têm dedicado nada, simplesmente nada, na questão evangelística. Tem gastado muito pouco. E já conheço igrejas que têm uma lista de 20, 30 missionários que têm ajudado. E às vezes a igreja não ajuda apenas com 50 para cada missionário. Tem igrejas que ajudam com um salário mínimo. Você sabe por que ele faz isso? Porque Deus abençoa quem começa a fazer isso. Deus abre as portas para que a igreja cresça. Mas a gente precisa olhar para o canto certo. Nós precisamos levantar os olhos e olhar a terra. Como igreja também, muitas vezes, começamos a fazer as coisas menos importantes para depois fazermos a mais importante. E nós devemos começar com a evangelização do local que nós estamos. Nós precisamos, irmãos, impactar este bairro com a palavra do Senhor. Nós precisamos, mesmo que as pessoas não estejam junto conosco, mas que elas fiquem cheias de ouvir o Evangelho, ao ponto de dizer, olha, eu não queria nem que aqueles três parassem mais, porque só fala de Jesus. A gente devia fazer isso. A gente está num país que ainda hoje
nos dá a oportunidade de fazermos isso. E nós precisamos estar fazendo isso. Eu gostaria de concluir dizendo para os irmãos que nós precisamos, como igreja, fazer 3 coisas. Nós precisamos enviar missionários. Nós precisamos. Quando foi a última vez que a igreja enviou um missionário? Já faz tempo. Já faz tempo. Com a graça do Senhor, a igreja já teve um instituto funcionando. A igreja já teve pessoas que estudaram aqui e hoje estão na frente de outros trabalhos. Graças a Deus, glórias a Deus por isso. Mas nós precisamos pensar nisso. Será que nós estamos preparando as nossas crianças, os nossos jovens? Será que nós estamos entusiasmando o coração deles para que eles digam assim: quando eu crescer eu quero ser um missionário, quando eu crescer eu quero ser um pastor também, quando eu crescer eu quero ir pregar lá na praça, quando eu crescer eu quero ser um crente verdadeiro? Nós precisamos fazer isso. O que nós precisamos também fazer é contribuir com o sustento daqueles que estão no campo missionário. Graças a Deus nós estamos ajudando alguns missionários. E com certeza, antes do final do ano nós vamos estar ajudando muito mais. Com certeza, a nossa visão será ampliada para que possamos estar ajudando os nossos missionários. O que também nós precisamos fazer, e esse é com frequência, todos os dias, é orar em favor dos nossos missionários. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos enviar os missionários. Nós precisamos também contribuir com os nossos missionários. E nós precisamos também orar em favor dos nossos missionários. Eu sei que muitos aqui não irão como missionários. Eu sei, eu tenho certeza disso. Mas eu sei que você tem a oportunidade e você pode contribuir com o sustento dos missionários. Mensalmente, anualmente, Deus ele tem nos abençoado de uma maneira muito grande. E eu sei que você tem condições de ser um contribuinte com o sustento deles. E também pode estar orando diariamente pelos missionários. Será que você hoje é dia 14 de julho, será que você tirou um tempo hoje no seu dia e orou pelos missionários da igreja? Será que se eu perguntasse agora individualmente de você o nome dos missionários que a igreja sustenta, será que você me diria? Será que você me diria onde são os trabalhos que eles estão? Será que você já ligou para um dos missionários e perguntou: como é que o senhor está? Como é que está o trabalho aí? Como é que está a sua família? Será que você já fez isso? Irmãos, nós precisamos fazer isso. Aqueles homens, aquelas mulheres estão levando o hino do Senhor Jesus Cristo, estão obedecendo o que a palavra de Deus ensina. E eu quero desafiar o coração dos irmãos. Se você ainda não é um contribuinte do departamento de missões, se torne. Seja alguém que contribui com os missionários. Seja alguém que está não podendo estar no campo, mas está sustentando os missionários ali no campo. Seja também, irmãos, alguém que ora pelos missionários. Tire um tempo do seu dia, diariamente, nem que seja 5 minutos, mas anote lá no papel, ou no calendário, ou na sua agenda. Peça no grupo da igreja, se você não sabe, peça da irmã Raimunda, da irmã Neide, anote o nome dos missionários, anote onde é o estado que eles estão, ore pelos missionários, ore para que Deus possa abençoar, para que Deus possa abrir as portas. Vamos fazer isso, vamos crescer, irmãos, naquilo que nós precisamos crescer. Oxalá Deus pudesse fazer com que a gente crescesse a um ponto que a gente pudesse expandir a verdade do Evangelho a todo este mundo. Mas, irmãos, eu quero dizer que Deus pode fazer isso conosco. Mas, primeiramente, nós devemos levantar os nossos olhos e olhar o campo. E este campo que você precisa observar é aqui em Parintins. A gente não começa lá fora. A gente não começa longe. Nós devemos começar aqui, no nosso bairro, no bairro de Santa Clara. Lá no bairro de Itaúna, onde nós temos uma congregação. Ganharmos esta cidade. E aí depois a gente pensa no que a gente pode fazer fora daqui.
que Deus possa estar nos abençoando, entusiasmando o nosso coração para sermos verdadeiros evangelistas, pessoas que levem a mensagem do Senhor a este mundo. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido tão bondoso e misericordioso para conosco. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa a cada dia estar confirmando a sua palavra em nossos corações. Que a cada dia o Senhor possa estar movendo os nossos corações para sermos verdadeiros crentes, verdadeiros filhos fiéis a Ti, que obedeçam o que a Tua palavra ensina. Que o Senhor possa usar esta igreja para o avanço do Teu reino, neste local, nesta cidade, neste estado, para que a gente possa, com a instrução que a Tua palavra nos mostra, levarmos as pessoas ao pleno conhecimento da verdade. Que o Senhor possa nos usar. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.